Olá pessoal, bom dia. Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de teologia do Pentateuco. É sempre um prazer estar retornando aqui à sala para nós começarmos mais uma aula, né? Nós estamos aí finalizando a nossa disciplina de teologia do Pentateuco e hoje nós vamos trabalhar um assunto também bem interessante para nós estarmos aí finalizando essa disciplina, tá bom? Temos trabalhado os livros de Gênese, Êxodo, Levítico, e hoje vamos finalizar com o livro de Números e Deuteronômio. Tranquilo, pessoal? Então aí lápis e papel na mão, tá bom? Para nós começarmos aqui a nossa aula de hoje. Se Deus quiser, vai ser uma bênção para todos vocês, para todos nós, e teremos muito que aprender na palavra do Senhor. Nas aulas anteriores, nós temos visto claramente a teologia dos livros de Gênese, Êxodo e Levítico. Temos visto claramente que na teologia de Gênesis, Deus tem trabalhado, tem mostrado, tem se revelado para o seu povo como aquele Deus criador, né? O Deus que cria, mas não somente um Deus que cria, um Deus que também é o preservador de todas as coisas. É isso que nós temos visto, né, na teologia do livro de Gênesis, esse Deus que cria, esse Deus que preserva, que sustenta todas as coisas. Não é um Deus que está ausente do seu povo. Não é um Deus que está ausente da sua criação. É um Deus que está presente em toda a sua criação, né? Em tudo que ele fez, esse Deus está presente. Então é assim que a gente viu esse Deus se revelando dentro do livro de Gênesis, né? E também o Deus que promete, faz promessa aos patriarcas e ele cumpre a sua promessa, né, aquilo que ele prometeu aos patriarcas. Nós vamos observar que Deus tem cumprido isso no decorrer da história bíblica, ok? Depois a gente foi para o livro de Êxodo, né? O livro de Êxodo também é um livro que nós aprendemos muito com a teologia desse livro, né? A forma como Deus se revela nesse livro, porque em Êxodo Deus se revela como Deus que liberta e que cumpre parte das promessas que são feitas no livro de Gênesis. Deus está cumprindo no livro de Êxodo. Então, a teologia do livro de Êxodo é uma teologia que revela, que mostra o Deus libertador, o Deus que liberta o seu povo que estava oprimido no Egito, através de Faraó, mas que agora Deus comissiona um líder, um homem chamado Moisés, e este homem é o principal agente de libertação, juntamente com seu irmão Arão. Esse homem é o principal agente de libertação de Israel da terra do Egito. E as promessas feitas a Abraão de fazer dele, da sua descendência, uma grande nação, nós vamos observar que ela ganha essa forma no livro de Êxodo, e ali começa de fato a surgir a nação de Israel, caminhando em direção ao cumprimento, né, de outras promessas, como a de posse de uma terra que mana leite e mel. Êxodo trabalha exatamente essa peregrinação, essa jornada do povo em direção à terra prometida. Deus também se revela no livro de Êxodo
através das leis, né, que é dada ao povo de Israel, né, através de Moisés, Deus dá diversas leis, diversas orientações ao povo, porque ali eles já eram uma nação, né, já estavam sendo de fato uma nação ali, digamos, estabelecida pelo próprio Deus, certo? Pelo próprio Deus. Então Deus agora se revela através, se revela para este povo como um Deus organizado, né? Como um Deus que estabelece princípios, estabelece ordem para que este povo pudesse cumprir ao entrar na terra prometida. Levítico, nós temos uma teologia que revela um Deus santo, um Deus de caráter santo, um Deus de caráter puro. E esse Deus de caráter puro se revela a essa nação, exigindo também que eles fossem um povo puro, um povo santo, porque Deus é santo. O caráter desse Deus deveria refletir exatamente em toda a nação de Israel e, através da nação de Israel, o caráter de Deus deveria também refletir em outras nações. Então, em Levítico, nós observamos um Deus que exige uma adoração do seu povo, uma consagração, uma santificação, e Deus se revela em Levítico desta natureza. E isto é passado para o povo, que através dos sacrifícios, através do sangue, esse povo também se aproximassem de Deus, se aproximassem de Deus. Não havia nenhuma possibilidade deste povo se aproximar de Deus mediante os seus próprios méritos. Então, é exigido em Levítico os sacrifícios, exatamente para mostrar que os méritos desta santificação provém do próprio Deus, né? Que todos esses sacrifícios, nós vamos observar, que apontavam para o futuro, apontavam, por mais que os sacrifícios de Levítico fossem sacrifícios repetitivos, mas eles apontavam para um sacrifício único e perfeito que viria anos depois. Então, Levítico apresenta, revela Deus como um Deus santo e que exige que o seu povo também seja santo. Observamos que tudo isto aconteceu quando Israel ainda estava no deserto do Sinai, ali em direção à terra prometida. Estavam acampados no deserto do Sinai, uma terra prometida, e Deus agora se revela para eles e passa todas essas instruções para o povo. Dando continuidade, meus irmãos, ainda com o povo acampado no deserto do Sinai, certo? Nós vamos trabalhar agora um pouco a teologia do livro de Números. Teologia do livro de Números, tá? A teologia do livro de Números, ela é bem interessante, bem interessante. Eu já quero entrar direto no ponto dessa teologia de número. Por quê? Nós vamos observar que o livro de Números é um livro que trata da peregrinação de Israel, ou seja, uma continuidade da peregrinação de Israel. Como falamos na aula anterior, até o capítulo 10, versículo 10, 11 e 12, nós vamos observar que o povo ainda permanecem acampado ali nas mediações, no pé do Monte Sinai, sendo mais objetivo, né? O povo ainda estão ali, recebendo instruções, adorando e cultuando a Deus, mas chegou o momento novamente do povo partir. E a teologia de Números está exatamente nesse partir. Por quê? Porque nós vamos observar claramente que em Números, Deus continua se revelando ao povo como um Deus presente, como um Deus protetor, como um Deus provedor, como um Deus sustentador. Por que tudo isso?
Porque nós vamos observar que, por exemplo, a esfera de ação do livro de Números, ela envolve praticamente toda a peregrinação de Israel rumo à terra prometida. É em Números que nós vamos encontrar, de fato, todo o registro da peregrinação, certo? Então, é nessa peregrinação que nós vamos observar aonde o poder de Deus, as maravilhas de Deus são manifestas na vida desta nação. É aqui onde acontece as proezas, é aqui onde acontece os milagres, os prodígios de Deus na vida de Israel. Então, essa teologia do livro de Números vai mostrar claramente que Deus se revela como esse Deus sustentador. É um Deus que, durante todos esses 39 anos de peregrinação registrado nesse livro, os 39 anos de peregrinação da nação, Deus tem sustentado ela. Por mais que nós vamos observar que Números também é um livro que trata de muitas murmurações da nação. É o livro onde a gente observa que mais o povo murmura. Quando a gente chega ali a partir do capítulo 11, 12 de Números, né, nós vamos observar que o que não falta para o povo é exatamente murmuração. O que não falta para o povo é exatamente revolta, né? O povo se revolta por motivos banais, entendeu? Mas o que acontece é que, mesmo em, em, em relação a tudo isto, nós vamos observar, né, que Deus continua se manifestando dentro do povo e fazendo o quê? Resolvendo todos os problemas. A teologia de números mostra para nós esse Deus provedor. Nós vamos observar que o povo não precisa comprar calçados, o povo não precisa comprar roupas, o povo não precisa comprar alimentos, o povo não precisa, digamos, comprar moradia. Deus se revela como um Deus que provém tudo isto para um povo que está peregrinando uma terra prometida. Então, essa teologia de números nos revela exatamente essa revelação de Deus na história deste povo, né? Vamos dizer, uma história de 39 anos registrada no livro, mas o livro revela esse Deus se manifestando, provendo e cuidando deste povo durante este período, né, da peregrinação deles rumo à Terra Prometida. O fascinante do livro é que o povo sai de um acampamento aos pés do Monte Sinai, né, ao redor do Monte Sinai, e o povo ali em direção à terra finda esse registro junto a um outro monte, né, ou seja, já às beiras da terra prometida, eles findam ali nas planícies de Moabe, né, nas planícies de Moabe, no pé do Monte Nebo, beleza? Então, essa é a teologia do livro de Números, né? O que nós podemos entender, digamos, dentro de um aspecto mais geral desta revelação de Deus nesse livro. Um Deus que se revela através das provisões, né, que ele faz para o povo dentro desse período de 39 anos de peregrinação, da saída do Sinai até as planícies de Moabe, ok? Pelo outro lado, o livro de Números, pessoal, ele tem esse título porque está relacionado exatamente com fatos importantes dentro do livro, né? O livro de Número, ele tem esse título porque trata exatamente do registro, né, dos dois censos de Israel antes de adentrar na terra prometida. Nós vamos observar que nos capítulos iniciais, lá também no final, nós temos dois censos, né? E isso é importante porque isto fala muito da história do povo, né? Livro é um número de narrativa histórica, né? Nós vamos observar que o gênero literário que domina este livro
né, que predomina dentro do livro é essa narrativa histórica, porque narra de fato essa história do povo. E dentro dessa história do povo está a contagem, né? A contagem do povo que sai em direção à terra e praticamente é o povo que adentra a terra prometida. Então, por isso o número traz por isso o número tem esse título, porque de fato fala da contagem do povo, tanto no início do livro, também como já no final deste livro, tá? O tema em Êxodo, vimos Israel redimido. Em Levítico, vimos Israel em adoração. E agora, em Números, vemos Israel servindo, tá? O serviço do Senhor não devia ser feito de uma maneira casual, razão porque o livro nos apresenta o quadro de um acampamento onde tudo é feito segundo a primeira lei do céu, a ordem, né? Observe. Livro, o livro de Números também vai tratar deste povo trabalhando. Nós vamos observar que, como a gente viu em Êxodo, né, a gente vê o povo sendo redimido. Em Levítico, a nação está adorando a Deus através dos cultos, né? Mas agora, em Números, a nação está o quê? Trabalhando, trabalhando. E isto a gente pode até observar que serve de aplicação prática para a vida da igreja. Por quê? Porque todos nós, como cristãos, acontece isso aí em dados momentos da nossa vida. Primeiro Deus nos redime, perdão, primeiro Deus nos redime, depois nos conduz a uma vida de adoração, e depois nos conduz a uma vida de trabalho, a uma vida de serviço nos ministérios da igreja ou das congregações, certo? Tanto Israel como a igreja não foram redimidos apenas para adorar, mas foram redimidos também para servir, para ser o canal, o meio de revelação, né, pelo qual Deus se revela a este mundo. A igreja, como diz Paulo, lá nas suas cartas, né? A igreja é um meio de revelação de Deus à humanidade, né? Principalmente em Efésios, Paulo fala disso, que nós somos feituras dele, criado nele para toda boa obra. Então, assim, nós vemos em Números Israel sendo este povo que trabalha para Deus, que serve a Deus. E hoje também nós temos a igreja, tá? O povo é numerado conforme as tribos e famílias. A cada tribo é designado o seu lugar no acampamento. A marcha e o acampamento são regulados com precisão militar. E no transporte do tabernáculo, cada levita tem a sua tarefa especial, além de ser um livro de serviço e ordem, certo? Nós aprendemos em Números exatamente isto, que não é apenas o trabalho, mas é um trabalho organizado. E quando, irmãos, a gente vê o registro dos acampamentos das tribos de Israel ao redor do tabernáculo, no livro de Números, quando a gente vê esse registro, a gente fica encantado, encantado pela formação e também pela formação ordinária, né, de cada tribo, a posição de cada um. Então, o livro traz essa beleza não somente de serviço, mas o livro traz também esta beleza de organização, de organização. E isso faz com que a gente tenha uma apreciação maior, entendeu? Tanto pelo livro como também por esta organização, certo, pessoal? Então, vamos lá. Números é um livro que registra o fracasso de Israel,
que, por não crer nas promessas de Deus, não entrou na terra de Canaã e, consequentemente, andava no deserto por castigo, tá? Nós vamos observar claramente isso, tá? Nós vamos observar novamente isso. Número mostra por que Israel não entra na terra. Números vai mostrar porque o próprio líder também do povo não entra na terra. Mas por trás de tudo isso, nós temos verdades também a compreendermos neste livro, certo? O fracasso dessa nação que não adentra na Terra Prometida são exatamente por conta dos seus erros, das suas murmurações, da sua falta de confiança, da sua falta de crença em Deus, né, dos levantes contra a liderança que o próprio Deus constituiu Moisés. Ou seja, tudo isso gera em torno de um processo de idolatria criado no meio do próprio povo, né. Também não é para menos, porque como vimos em nas aulas anteriores, né, este povo vem de 400 anos de escravidão dentro de uma cultura extremamente pagã. Então, de modesta parte, se tornaria muito difícil arrancar tudo isso desse povo dentro de 39 anos, dentro de 40 anos. Mas o que que nós aprendemos aqui? É que tudo isso serviu de preparo, de discipulado para uma nação, aliás, para a geração que posteriormente esta adentraria a terra prometida. Na verdade, essa geração, ela serviu de um discipulado, de um ensino para a geração que de fato adentraria a terra prometida. Então nós aprendemos com os fracassos da nação, né, desta primeira geração que sai do Egito em direção à Terra Prometida, nós aprendemos com isso que o fracasso deles, de modesta parte, serviu de vitória, né, de sucesso para a geração posterior que adentraria a Terra Prometida, certo? Então nós observamos que essa nação recebe como castigo pela sua desobediência a Deus a não entrada de fato na Terra Prometida. Contudo, foi uma falta que não frustrou os planos de Deus, porque o fim do livro deixa Israel nas fronteiras da terra prometida, onde a nova geração de israelitas espera entrar. Desta maneira, quatro palavras, né? A gente pode resumir todo esse livro em quatro palavras: serviço, ordem, falha e peregrinação. O plano de Deus é frustrado porque Israel não entra na terra prometida? Não, não entra, não é frustrado. Quando Deus tira ou planeja tirar esse povo do Egito, Deus já sabia claramente que esta geração não adentraria a terra prometida. Mas essa geração serviria, né, de exemplo para a geração que adentraria na terra. Que nós vamos observar que até depois que eles entram na terra, a geração que entra na terra ela também é uma geração que dentro da terra, ela já se corrompe, ela já tem os seus problemas gravíssimos de idolatria. A idolatria da terra volta digamos assim, a circular com muita força dentro do povo, entendeu? E a terceira geração, a gente já observa no livro de Juízes, né, que já é uma geração praticamente desenfreada. Mas com tudo isso, o povo entra na terra, permanece na terra durante muito tempo, não por méritos pessoais, não por méritos pessoais, porque a partir aqui do livro de Números, nós já vamos observar que já é manifesto um desejo de Moisés com que Deus acabasse com eles, que o próprio Deus expressou essa vontade, mas Deus havia prometido, Deus havia jurado por si mesmo que daria essa terra a este povo, que eles adentrariam, as suas gerações entrariam nessa terra. Então, a entrada na terra, por mais que o povo fracasse em praticamente todos os momentos, a entrada na terra não está baseada no mérito das nações, da nação. A entrada à terra está baseada no juramento, na promessa, nas palavras de Deus. Certo, pessoal? Então vamos lá. Em tese, né, resumindo números, ele fala de serviço, ordem, falha e
peregrinação. Tudo isso a gente vai ver dentro desse contexto de número. Resume a mensagem de número, né? Esses assuntos resumem a mensagem. O autor, nós já vimos em aulas anteriores, o autor é Moisés, assim como o autor de todo o Pentateuco. A esfera de ação, já falei aqui para vocês, né? A esfera de ação, 39 anos de jornada do povo de Israel no deserto. Praticamente toda a peregrinação do povo está registrada no livro de Números. Por quê? Volto a repetir um pouquinho. A Êxodo mostra eles saindo do Egito e acampando no deserto do Sinai, por um espaço de 3 meses, né? Os especialistas nessa área dizem que Israel passa 3 meses peregrinando do Egito até o Monte Sinai. Passam 3 meses nessa peregrinação. E depois passam o quê? 11 meses, cerca de 11 meses a um ano acampado no deserto de Sinai. Como eu falei para vocês, que vai do capítulo 19 de Êxodo, engloba todo o livro de Levítico e finda em Números capítulo 10, né? Capítulo 10. Então, esse período de tempo aí envolve, né? Basicamente esse um ano e, não sei, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2 meses. Aí chega Números, né? Com essa peregrinação do povo, essa saída do deserto do Sinai. E vai, digamos, até as planícies de Moabe, né? Então, o que que acontece? Números envolve a esfera de ação, o conteúdo do livro tem esse espaço de tempo de 39 anos. Beleza? Aí nós temos o conteúdo, faremos um esboço do livro de Números de acordo com as jornadas principais de Israel. Nós vamos observar que há pontos principais dessa jornada e o conteúdo e o esboço do livro está baseado nesses pontos principais. Seguiremos o que o estudante use sugerimos que o estudante use para estes estudos um mapa para identificar diferentes lugares mencionados no discurso da leitura. Pessoal, ah, eu pedi para vocês que fizessem um mapa, né, de todo esse trajeto da nação, certo? E simplesmente só ouvindo o professor é muito difícil de vocês, fica mais difícil, né, para vocês compreenderem, entendeu? Fica mais difícil para vocês compreenderem o conteúdo do livro. Então, eu pedi que fosse feito um mapa, né, que vocês desenhassem um mapa a próprio punho, né, aí da peregrinação do povo, certo? Então, este mapa, juntamente com outros estudos de vocês, vai fazer com que vocês, certo, entendam perfeitamente como se deu esta peregrinação, aonde o povo parou, certo? A cada localidade, eventos principais que aconteceram em cada uma dessas paradas até eles adentrarem a terra. É importante todos nós, ao estudarmos, por mais que nós estamos estudando a teologia do livro, mas nós também não esquecemos de estudar a geografia, certo? Porque esse aspecto geográfico fará com que nós venhamos entender melhor o livro, o conteúdo do livro, a proposta apresentada pelo autor sagrado, certo? Então, é importante, né, que o estudante ele faça isso, ele faça, observe a trajetória, certo? A trajetória da nação durante todo esse período de peregrinação, e aí a gente possa traçar o que aconteceu em cada localidade bem importante, beleza? Vamos lá. Do capítulo 1 do livro de Números até o capítulo 9, nós vamos ter ainda Israel no Monte Sinai, né? Como a gente falou já em aulas anteriores, tá? Capítulo 1, o povo continua acampado. Não percam aí esse fio da meada, tá? Capítulo 1 até o 9, o povo continua acampado, certo? Vamos lá. A segunda parte, do capítulo 10 ao 19, nós vamos observar que o povo começa
peregrinação, né? Eles saem, e eles saem em direção a qual lugar? A Cárdis, né? A cidade de Cárdis, a região de Cárdis. Ali eles vão, de fato, na sua primeira partida, né, ali do Monte Sinai, eles vão ali na direção de Cárdis, né, que a gente chama também de Cárdis Barneia, certo? Isso do capítulo 10 até o 19, certo? Na terceira divisão, nós vamos observar que eles vão, né, eles já saem claramente, eu acho que ficou sai de Cárdis e vão para Moabe, certo? E o detalhe importante que nós vamos observar em toda essa peregrinação deles é que eles, de fato, eles simplesmente rodam, 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 ou seja, andam em círculo durante todo este povo, devido exatamente essa peregrinação, certo? Nesta peregrinação, devido à sua rebelião, devido à sua rebeldia, este povo passa esse período de tempo andando em círculo no livro de Números, tá? Então nós vamos observar que dentro dessa tríplice divisão, nós temos aí Israel saindo do Sinai, né? Perdão, ainda acampado no Sinai, depois saindo do Sinai em direção a Cárdis, e depois de Cárdis eles vão para Moabe, ok? Então aqui o ponto um, Israel em Sinai, no capítulo 1 e 9. Aí o que que acontece? No capítulo 2, capítulo 1 e 2, nós temos o censo do povo. Nós vamos observar que ali é levantado um censo, certo? Ou seja, a contagem, para saber quantos estavam, digamos assim, saindo praticamente do Sinai em direção à Terra Prometida. No capítulo 3 e 4, nós vamos ter o censo dos sacerdotes e levitas, né? Nós vamos observar, como eu falei anteriormente, que Números segue esse processo de ordem, certo? Então Moisés faz esse levantamento nos seus detalhes, ok? No capítulo 5 e 6 temos as leis, tá? No capítulo 7, as ofertas que os príncipes deveriam oferecer. No capítulo 8, a consagração dos levitas. No capítulo 10, perdão, no capítulo 9, nós vamos observar que a Páscoa, né, ela é celebrada, né? E a nuvem também, ela já se levanta, se mobiliza em direção, praticamente, aí à peregrinação do povo, né? Deve-se notar uma distinção entre os sacerdotes e os levitas, tá? Isso é importante que se faça essa distinção, porque muitas das vezes a gente pensa que tudo é a mesma coisa e tudo faz o mesmo serviço. Não. Nós temos aqui duas classes bem distintas, né? Bem distintas. Embora que às vezes bem misturado, mas uma estava voltada mais ao serviço, ao ofício sacerdotal, mais voltada ao sacrifício, e outra estava voltado mais ao serviço geral do tabernáculo. Tá? Os sacerdotes eram os membros da tribo de Levi, que descendiam de Arão e seus filhos, e que eram encarregados das funções sacerdotais do tabernáculo, o sacrifício e também ministrar no lugar santo e outras funções, tá? Isso aqui era o papel dos sacerdotes, tá? Era o papel dos sacerdotes. O sacrifício no tabernáculo, tá? E também essa ministração. Já os levitas, né, que eram os demais, digamos, descendentes mesmo da tribo de Levi, tá? Eles foram dados a Arão como auxiliares para cuidar do tabernáculo com os seus móveis, utensílios. Todos os sacerdotes eram levitas, mas nem todo levita era sacerdote, tá? Existe essa distinção. Era feito de fato a seleção, havia qualificações para o ministério, digamos, sacerdotal,
Assim como nós observamos no contexto do Novo Testamento, exige qualificações, né, para o pastoreio. Da mesma forma, no Antigo Testamento, havia também qualificações para o sacerdote. Não era todo levita, né, que poderia ser um sacerdote. Nós vamos observar claramente isto. Tranquilo, pessoal? Isso mostra a ordem de Deus no livro de Números, tá bom? A organização, como ele trabalha, como ele propõe para Moisés toda a sua exigência em relação ao tabernáculo, em relação também ao serviço. Isso faz nos refletir, né, que havia os levitas que desejavam ser sacerdotes, porém não eram chamados ao ministério sacerdotal porque não tinham qualificações. Nós temos uma fala acerca disso lá em Hebreus, né? O texto vai dizer que ninguém toma para si essa honra se por Deus não for chamado, se Deus não chamar, da mesma forma que Deus chamou a Arão. E a aplicação continua para o Novo Testamento, né? Por mais que hoje nós temos um contexto aí bem bagunçado, né? Bem bagunçado nos dias atuais, que é homem, pessoas de todo jeito querendo ser pastor, homem, mulheres, tudo. Mas, na verdade, o ministério é santo e ninguém toma para si essa honra se Deus não chamá-lo. É importante que a gente entenda que o ministério ele não é uma profissão. O ministério é um chamado, é uma vocação que Deus coloca no coração do homem para exercer esse chamado, certo? Então vamos lá. Em 3:12 lemos que a tribo de Levi foi separada pelo Senhor em lugar dos primogênitos de Israel, certo? Nos tempos patriarcais, os primogênitos gozavam de muitos privilégios, um dos quais eram ser sacerdote da família. Depois da morte dos primogênitos na terra do Egito, o Senhor ordenou que os primogênitos dos israelitas fossem santificados a ele, quer dizer, ao seu serviço. Ok, pessoal? Vamos observar isso aqui com clareza, né? Que os levitas, né, os que eram da tribo de Levi, eles foram consagrados, né, santificados ao Senhor, né, principalmente os primogênitos, para este serviço, certo? Para este serviço. Você observa que no período patriarcal, o direito de primogenitura era dado ao primogênito, certo? Mas, digamos assim, com outras funções. Quando a gente vê os episódios que aconteceram na terra do Egito, já muda completamente, certo? Já muda completamente a questão em relação aos primogênitos. Eles não tinham mais, digamos, esse privilégio de primogenitura. A função já era completamente diferente, tá? Já eram diferentes, eles já eram dedicados ao Senhor para serviços exclusivos dentro do tabernáculo e também dentro do próprio templo. Observe que diz, ó, depois da morte dos primogênitos da terra do Egito, o Senhor ordenou que os primogênitos dos israelitas fossem santificados a ele, quer dizer, ao serviço, né? Ao seu serviço. Tranquilo? Agora, por motivo que se compreenda por si mesmo, o Senhor, em vez de aceitar o serviço do primogênito de diferentes tribos, separou uma tribo especial para este serviço, Levi. Mas havia mais primogênito do que os levitas. Ah, que devia ser feito? Aqueles que excederam o número dos levitas foram resgatados do serviço, pagando certa quantia. A cerimônia realiza-se ainda hoje entre o povo judeu, tá? Nós vamos observar que, como houve um excesso aí, digamos assim, na questão desses primogênitos, então teve que ser feito um resgate, né? Ou seja, praticamente, como era muito o número de primogênito, teve que dar um basta porque não havia tantos serviços
para serem feitos no tabernáculo por esses primogênitos, né? Depois, Números vai mostrar para nós, queridos, exatamente a questão dessa lei do Nazireu, né? Que vocês conhecem perfeitamente a lei do Nazireu. Deixa eu dar uma lida aqui. E ela está no capítulo 6. Apresenta um lindo tipo de consagração. Um Nazireu, né? Vem de uma palavra que significa separar-se. Era uma pessoa que se consagrava ao Senhor em votos especiais e temporariamente, né? Ou pela vida inteira. Como exemplo desta classe, mencionamos Samuel, tá bom? Aí o que? O nazireu não bebia vinho, né? Usava cabelos compridos, né? E nós vamos observar, talvez, a disposição a sofrer censuras por causa de Jeová. E não lhe era permitido tocar nos corpos mortos, né? Nem mesmo se fossem seus pais, certo? E a queda de sanção foi causada pela infração do voto do Nazireu. A lei do Nazireu, essa aqui são alguns pontos principais, mas ela envolvia esse voto de separação, né? A separação inteira para Deus, certo? Essa separação, como a gente vê aqui, envolve a questão do não beber vinho, certo? Envolve a questão de usar os cabelos compridos, não tocar em nenhum tipo de coisa morta, certo? Então, a lei do Nazireu, ela traz esse teor de consagração. Era algo que poderia não, que era pessoal, certo? E a gente vai ver, observar que alguns personagens bíblicos, né, fizeram esse voto do Nazireu, que também, como a gente falou, era algo temporário. Note a lição ensinada nesta sessão, a saber, Deus não diminuiu as suas exigências, mas ajuda os homens a alcançá-la, certo? Nesta sessão que a gente observou e está observando, a gente vê que em nenhum momento Deus flexibiliza em relação àquilo que ele pediu que fosse feito. Não, ele não flexibilizou nada. Mas ele dá forças à nação, dá orientação ao povo, para que eles alcancem todos estes resultados estabelecidos pelo próprio Deus, tá? Sinai da Cardes início da marcha, ela está no capítulo 10, como já falamos, tá? Murmurações, no capítulo 11. Os 70 anciões, também no capítulo 11. A sedição de Meriam, capítulo 12. A informação dos espias e a incredulidade de Israel, capítulo 13 e 14. A rebelião de Coré, capítulo 16 e 17. E as cerimônias, né? Leis cerimoniais. Ó, observe que do capítulo 11, do capítulo 11 praticamente, até o capítulo 17 de Números, o que nós vamos ter são murmurações e incredulidades, tá? Nós temos ali um líder chamado Moisés, diante, segundo alguns especialistas, de 3 milhões de pessoas. E há um teor de rebelião, de murmuração, de moitinho, muito grande no meio deste povo. Agora, nós aprendemos uma coisa muito importante com Moisés, dentro deste quadro, é que praticamente em todos os episódios que estão envolvidos esses rebeldes, Moisés não briga com eles. Você vai observar que em todas essas ocasiões Moisés busca orientação de Deus. E nós vamos observar que o próprio Moisés em si, ele não se vinga das rebeldias que são levantadas contra ele nesse intervalo. Nós vamos observar que o próprio Deus é quem toma toda, digamos assim, a direção da situação e aplica toda a sentença punitória para os rebeldes, né? Isto traz um aprendizado para nós. Muitas das vezes, nós, como líderes, nós deixamos de tomar uma decisão orientada por Deus, às vezes para nós aplicar medidas punitivas sobre dados líderes que estão causando transtorno, problema, às vezes dentro da igreja. A gente observa que Moisés, ele foi buscar a orientação de Deus, e o próprio Deus se encarregou
de tomar todas as medidas necessárias para cada uma dessas situações. Né, pessoal? Fica um aprendizado aí fantástico para nós, tá? Bom, note que as cordonizes, né, mudando aqui um pouco do assunto, note que as cordonizes não estavam empilhadas a 2 côvados de altura, como possa aparecer na leitura apressada de 11:31, mas que voavam a essa altura e assim eram capturadas facilmente. As cordonizes foi um método, né, que Deus usou, uma solução devido a muitas murmurações do povo, né? Deus mandou milhares e milhares exatamente para saciar a fome do povo. Notem como se tornou contagioso o espírito de murmuração. Aliás, afetou até a Miriam e Arão, pelo fato de ser o nome de Miriam o primeiro que se menciona no versículo 1 e de ter sido ela quem recebeu o castigo. Parece evidente que foi ela quem iniciou a rebelião, sendo que o matrimônio com os gentios era desaprovado pela lei. Miriam tinha justa razão de queixar-se, mas ela deixou de tomar em consideração a graça de Deus que pode santificar os gentios. Pessoal, a murmuração no meio do povo começa pela própria irmã de Moisés, né? E aqui o autor vai mostrar para nós que há uma espécie digamos assim, de figuras que são aplicadas, né, dentro de tudo isto. Bom, alguns têm visto na ação de Moisés um significado dispensacional e profético. Qual é? Rejeitado por Israel, Moisés contraiu matrimônio com uma esposa gentílica. Arão e Miriam representam os judeus que se opõem à união do judeu e gentio. A exclusão de Miriam é um tipo da rejeição temporária de Israel e a sua recepção no acampamento da sua restauração. Deuteronômio 22 demonstra que a ordem de enviar espias foi dada em resposta à exigência do povo. O plano de Deus era que o povo, nesta questão, confiasse nele, mas vendo a fraqueza da sua fé, permitiu que fizessem o que desejavam. Nós temos 2 lições aqui a aprendermos. Primeiro, é essa questão da sedição de Miriam, né, que é, digamos assim, um exemplo, né, da rebelião de Israel, mas que depois volta para o seu eterno Deus. Depois, nós temos aqui a questão também da própria terra, né, que ao espiar a terra não era um propósito de Deus. Nós vamos observar que dentro desse contexto do Antigo Testamento, né, e aqui se falando do Pentateuco, em dados momentos Deus permite que a vontade do povo seja feita, né? Deus permite que, por mais que essa vontade seja contrária à vontade dele, mas ele permite. Na ocasião aqui do envio dos 12 espias, é mais um ato que demonstra isso. No capítulo 14, e verso 22, o Senhor menciona o fato de que, até o presente, o povo tinha tentado 10 vezes. Verifique os seguintes versículos e façamos uma lista dessas tentações, né? Aqui a gente vai observar que as tentações, elas são inúmeras. E a gente observa que parece que a nação fracassa em todos. Capítulo 15, 27 a 29, trata dos pecados de ignorância, isto é, pecados não cometidos no espírito de desobediência voluntário. O versículo 30 menciona, pelo contrário, pecados cometidos presunçosamente para os quais o sacrifício não tem eficácia. E os versículos seguintes fornecem uma ilustração desse pecado, no caso de um homem que recolheu lenha no sábado. A pena severa não foi imposta pelo mero ato de recolher a lenha, mas pelo espírito presunçoso com que quebrou a lei. Nós vamos observar esse princípio de rebelião, né, dentro desse conjunto de textos aqui. Parece que eles estão
exatamente no centro do número do livro de números, né? E o que mostra claramente é que as punições vêm, as punições elas vêm, certo? Por que foi necessário que o Senhor ordenasse aos israelitas o uso de borda nos seus vestidos, como uma recomendação visível de seus mandamentos? Fica aí essa perguntinha, esse questionário para que vocês batam cabeça com ela. Note no caso de Coré e seus seguidores como a murmuração que começou depois da partida do Egito tornou-se em rebelião declarada. Isso a gente já viu, né? O pecado de Coré e seu grupo consistiu em rebelião contra Moisés e Arão e intrusão no ofício sacerdotal, tá, gente? A gente vai sempre olhar com cuidado para essa questão de murmurações, né? Murmurações, rebeliões. A gente aprende muito com Israel. E Paulo fala isso nas suas epístolas, né? O capítulo 19 dá um relato da preparação de uma água para purificação legal, para saber seu significado típico, leia Hebreus 9, 13 e 14. O seu principal propósito era a purificação daqueles que tinham tocado cadáveres, cujo contato trazia contaminação. Essa lei pode ter sido decretada por causa da existência de tantos mortos depois do julgamento de Jeová contra os rebeldes, porque ela não se encontra em Levítico. Essa terceira parte, nós temos o povo aqui de Cardes até Moabe, né? E do capítulo 30, 20 ao 36, o pecado de Moisés no capítulo 20, a morte de Miriam e Arão no capítulo 20, a serpente de metal no capítulo 21, o erro e a doutrina de Balaão nos capítulos 22 a 25, o censo da nova geração, capítulo 26, e a preparação para entrar na terra, capítulo 27, até o capítulo 36. Opa, deu uma passadinha aqui, certo? Vamos lá. Chega ao fim dos 38 anos de peregrinação errante de Israel e volta a encontrar em Cádiz, Barneia. Olha, 38 anos e o povo no mesmo lugar. No mesmo lugar de onde voltou para começar a sua longa viagem pelo deserto. Esse período está quase em branco quanto ao registro histórico. Na verdade, nós não temos, né, praticamente relatos. Foi simplesmente um tempo de espera até que a geração incrédula tivesse desaparecido. Agora estão prontos para entrar na terra. Nós vamos observar, como foi falado no início desta aula, que esse período, de fato, serviu de discipulado para a geração que estava por vir, e praticamente isso acontece, né? A nova geração está pronta e agora também, sob nova direção, adentram a terra prometida. Apesar de Esaú e seu irmão Jacó terem se reconciliado, os descendentes do primeiro sentiram inimizade contra Israel, né? Como se vê no capítulo 20, essa inimizade nunca foi esquecida, tá? Tem a referência aí. Que tipo de expiação nos sugere a serpente de metal? Há uma pergunta, né? Vocês sabem o que que essa serpente representa. Ela está no Evangelho de João, né? Ela é um símbolo, né? Cada vez que um israelita era picado por uma serpente, né? Estava havendo uma mortandade muito grande, então Moisés foi orientado a fazer uma serpente de metal. Todos que olhassem para ela, né, seriam curados. E Jesus fala lá no Evangelho de João, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Assim como as pessoas eram curadas no deserto das picadas da serpente, aqueles que olham para Jesus, para o seu sacrifício, também são curados da, da, do- da picada espiritual da serpente que é Satanás. Agora chegamos à história de Balaão. Pelo fato de ter sido ele um profeta, ensina-nos que Deus, algumas vezes, revelou a sua vontade a indivíduos que não eram israelitas, certo? Aprendemos isso com Balaão, né? Era um profeta, mas que Deus fala com ele, apesar de não estar nesse contexto do povo ali liderado por Moisés, da liderança de Moisés,
mas Deus falava com este profeta. Não temos tantas informações, né, sobre o seu ofício profético, mas sabemos que Balaão, Deus também quis se revelar a ele. A gente vai observar que isso é normal. Acontecem algumas vezes, né? Melquisedeque, Cornélio e também outros, né? Também outros, a própria Raabe e daí por diante. É evidente que o pecado maior de Balaão foi é evidente que o pecado maior de Balaão foi a cobiça. Poderá perguntar-se por que Deus permitiu Balaão ir com os mensageiros e logo depois se aborreceu com ele por tê-lo feito. Era a perfeita vontade de Deus que Balaão recusasse ir, mas ao ver a intensidade de seu propósito, deu-lhe a permissão, mas como esta condição: todavia farás o que eu te disser. Balaão poderia ir, né, mas deveria fazer conforme Deus mandasse. Certo, pessoal? Pessoal, o tempo está um pouco avançado e eu quero dar um pulozinho aqui para a teologia do livro de Deuteronômio. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Depois de Números, nós temos Deuteronômio. Deuteronômio é considerado como uma repetição de tudo aquilo que aconteceu nos outros quatro livros. A teologia do livro de Deuteronômio digamos assim, é um refrescar da memória. É um refresco à memória do povo, certo? De como Deus havia se manifestado e reatava o compromisso de continuar abençoando o povo se eles continuassem servindo com integridade e com fidelidade, certo? Então, o livro também foi escrito por Moisés, certo? Observe, título: origina-se de duas palavras gregas que significam segunda lei e chama-se assim pelo fato de registrar a repetição das leis, certo? A gente vai observar que Deuteronômio trata exatamente desta repetição, certo? Dessa repetição. Vamos lá. Mais adiante, Moisés é o autor, como todos nós sabemos, né? Isso já fica claro. Moisés cumpriu a sua missão, conduziu Israel do Egito às fronteiras da Terra Prometida. Agora que o tempo de sua partida chegou, ele resume perante a nova geração, numa série de discursos, a história passada de Israel. E nesse resumo, baseia as admoestações e exortações que torna Deuteronômio um grande sermão exortativo para Israel. A gente vai observar dentro da história do Antigo Testamento que, hora outra, né, um líder estava fazendo isso. Mas agora o que nós vemos em Deuteronômio é exatamente isto. Moisés entende que a sua missão findou-se, o seu tempo chegou. Moisés reúne agora esse povo, né, que estão ainda ali nas planícies de Moabe. Moisés reúne este povo e mostra para eles a repetição da lei, o que Deus havia exigido deles, o que Deus havia ensinado para eles, entendeu? Chegou este momento, tá bom? Exorta a recordar o amor de Jeová para com eles durante as jornadas no deserto, para que pudessem estar seguros da continuação do seu cuidado quando entrassem na terra de Canaã. Admoesta-os a observar a lei, a fim de que possam prosperar. Recorda-os de suas apostasias e rebeliões passadas e os adverte das consequências da desobediência futura. A mensagem de Deuteronômio pode resumir-se em três exortações: recordar, obedecer e cuidado. Ou seja, recordar o que já havia acontecido com eles no passado, tanto de bom como de ruim, obedecer a Deus no presente momento em que eles estavam vivendo. Eles precisavam manter essa obediência, certo? Para que gozassem também no presente tempo tudo que Deus tinha para oferecer para eles. E o terceiro ponto, cuidado, né, que eles haveriam de entrar na terra. E muitos desafios surgiriam
iriam surgir para eles na Terra Prometida, como a gente vê. Parece que eles não tiveram esse cuidado. As gerações posteriores, elas se corrompem ao ponto de Deus entregar eles, hora outra, nas mãos dos seus inimigos. Observe que Deuteronômio é perfeito, irmãos, exatamente nisso. Porque Deus trata da nação em três tempos: passado, presente e futuro, para que eles olhassem para o passado, né, tivessem o cuidado de obedecer no presente e o cuidado de não desobedecer no futuro. Autor é Moisés, como nós já sabemos, faremos um resumo de Deuteronômio de acordo com as três exortações mencionadas em nosso tema. Recorda, né, ou recordar, resumo das jornadas; obedecer, resumo da lei; cuidado, profecia do futuro de Israel, certo? Pessoal, eu vou finalizar por aqui com vocês, né? O nosso tempo já excedeu. E eu vou agora deixar para vocês os slides, vou colocar todos os slides no grupo, né, para que vocês possam desfrutar de tudo isso que foi ministrado aqui para vocês. Nós temos algumas coisas boas aqui ainda em Deuteronômio para nós aprender, tá bom? Mas aí eu vou deixar para vocês, certo? Foi satisfação, foi um prazer ministrar para vocês essa disciplina, Teologia do Pentateuco, tá bom? E aí vocês sejam ricamente abençoados, que nós sejamos ricamente abençoados por Deus na ministração dessas aulas que foram feitas aqui para nós. Deus abençoe todos vocês, espero revê-los em uma próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor e orem por nós. Nós também estaremos em oração por vocês. Deus abençoe, meus irmãos.